Bem, pessoal, para fazer esse projeto, eu separei quadradinhos de tecido que são retalhinhos bem pequenininhos, e eu fiz aqui a união de 4 retalhinhos, que a gente chama também de four-patch, que é uma técnica bem básica do patchwork. Eu vou utilizar algodão cru, que é aquele mais grossinho que tem, na mesma medida final desse quadradinho. Para rechear, eu vou utilizar o feltro, para a gente reaproveitar o feltro que sobra de outros projetos, né? E porque também eu não preciso de uma estrutura tão grande para esse projeto. A linha é uma linha mista, que você encontra aí na maioria dos armarinhos, do cone grande. E o viés, ele é de 2,5. Primeira coisa que eu vou fazer é formar aqui os meus sanduíches. Eu vou colocar o algodão, vou centralizar o feltro, centralizo e coloco o topo por cima, fazendo um sanduichinho. Feito isso, eu vou alfinetar para segurar tudo bem certinho e não correr o feltro na hora que a gente for quiltar. Agora eu vou para a máquina e vou mostrar para vocês como eu vou fazer para quiltar isso daqui. Note que aqui eu já estou com a peça. Outro detalhe é que a minha máquina, ela tem um botãozinho atrás que a gente mexe nele e ele abaixa os dentinhos aqui da máquina. Então, a máquina vai deixar eu livre para trabalhar com o tecido. Não é ela que vai puxar, sou eu que vou movimentar esse tecido. E em caso de peças maiores, eu começaria pelo centro. Como essa peça é pequenininha, eu vou começar aqui do cantinho mesmo. E vou fazer o quilting só em cima dos quadradinhos. Nas bordas eu não vou fazer. Então, o que eu faço? Eu vou baixar a agulha, vou subir. Quando eu trouxer o fio, quando eu subir a agulha, ela vai trazer o fio de baixo. Eu vou deixar os 2 fios em cima. Vou baixar o calcador. Mesmo que ele não encoste no tecido, a gente tem que baixar o calcador. E vou dar uns pontinhos no mesmo lugar. No caso dessa máquina, ela tem um arremate automático que eu vou fazer. Eu vou fazer movimentos de curva, tá? Como o tecido é pequenininho, ele é fácil e simples de fazer. E o espaço, ele pede que eu faça curvas minúsculas, né? Se você nunca fez o quilting, faça num pedacinho de papel, como eu tô mostrando aqui no quadrinho, para você treinar a sua lateralidade, coordenação motora, antes de você fazer no tecido. E se você também vai iniciar, pegue pedacinhos de tecido, por exemplo, faça um sanduichinho de algodão cru, com algodão cru, ou testolém, ou tecidinhos bem baratinhos, ou até TNT, e faça testes. Separe uma horinha, faça vários quadradinhos e passe uma tarde fazendo. Quando eu comecei, eu fiz muito isso e dá muito certo. Feito isso, eu vou com a velocidade da máquina médio para mostrar para vocês. Por quê? Porque se a velocidade da máquina for muito alta no começo, você pode se atrapalhar. E eu tenho certeza que tem bastante gente que vai assistir o vídeo que vai começar a fazer agora. Vou movimentar o tecido. E não vou mexer a mão muito rápido. Vou sentindo o movimento da pontada da agulha e da minha mão. E depois também vou observando o tipo de ponto que eu tô fazendo. Note que eu vou virar a peça. Como é uma peça pequena, eu tô só na pontinha do dedo. Tomo cuidado para não passar por cima do alfinete. E vou dar uma parada aqui para vocês observarem o tipo de ponto que eu tô fazendo. Note que o tipo de ponto que eu tô fazendo, ele tá sendo determinado pelo movimento da minha mão
e associado ao movimento, ao ritmo da máquina, né? Então, se você acelerar a máquina, você vai ter um comportamento da sua mão e o ponto vai ter um resultado. Se você desacelerar a máquina, você vai ter um outro comportamento da sua mão e um outro resultado de ponto. Isso não tem mágica e não tem receita pronta. Eu aconselho que você sente na sua máquina, faça os quadradinhos e treine, 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 além de fazer num papel cada movimento que você vai fazer. Notem que nesse desenho a costura não se cruza. Eu não tenho uma costura passando por cima da outra. Ela vai numa curva bem próxima, aqui parecendo um quebra-cabeça, mas ela não se cruza. A partir do momento que ela se cruza, ela já não é mais um quilt livre, ela é outra coisa. Então, uma das características é você manter a costura curva e sem cruzar uma costura por cima da outra. Esse primeiro quilting é conhecido como quilting curvo, é como quilting livre, como caminho de bêbado, e você começa por ele e só com ele você já faz muita coisa bacana, tá? Se você tem dúvida, deixa nos comentários e a gente vai respondendo na medida do possível. Também temos os grupos no Facebook de Patchwork Costura Criativa, você pode entrar e a gente pode conversar por lá. Vou finalizar num cantinho aqui da peça. Vou dar 3 pontinhos no mesmo lugar. E como essa máquina tem o arremate, eu vou fazer o arremate automático. Mesmo assim, eu não conto só com essa possibilidade. Eu ergo a agulha, tiro a peça deixando um fio mais ou menos longo. E depois eu faço um arremate, dando nozinho nos fios e escondendo no meio do recheio da manta. Atrás ele ficou assim, tá? E os fios que eu puxei para cima estão aqui. O que eu vou fazer? Vou usar uma agulha. A dica que eu dou é se você puder ter essa agulha de cego, ela facilita na hora desse tipo de acabamento. Porque eu vou pegar a ponta do fio e vou colocar os dois de uma vez aqui no orifício dessa agulha. Vou levar os dois fios lá para trás da peça. E esse tipo de acabamento eu faço em peças grandes, pequenas, qualquer peça que eu vou utilizar o acabamento de quilting, tá? Eu vou dar um nozinho aqui. Deixar bem apertadinho e vou levar esse fio lá para o recheinho do feltro. Para um lugar aleatório da peça, tomando cuidado para não aparecer do outro lado, tá? Ó, não pode aparecer desse lado. E na hora de cortar, eu tenho que tomar cuidado para não cortar a peça. Então, eu venho e corto delicadamente o fio. E aí, eu tenho um arremate praticamente perfeito e bem seguro, já que é uma peça que vai ser lavada com frequência. A próxima etapa é a gente fazer o acabamento com viés.